A paz do Senhor Jesus a toda a igreja. É uma alegria estar convosco nesta tarde, nesta noite, para mais um culto de adoração ao Senhor. Queremos agradecer a Deus pela vida de todos vocês, de todos os irmãos que têm sido abençoadores e abençoados aqui na Igreja Manaim. E com alegria que nós prestamos mais esse culto de adoração ao Senhor. Então vamos agradecer a Deus nesse instante, orando ao Senhor. Pai Celestial, queremos te louvar e te agradecer por esse momento em que a tua palavra nos é dada para que possamos aprender de ti, que tu fales aos nossos corações, ao coração da tua igreja, daqueles que estão aqui. Nós intercedemos neste dia de hoje por cada irmão, por cada irmã, por cada família, declarando a vitória e a bênção sobre cada um. Queremos te adorar, Senhor, também neste momento, intercedendo pela nação brasileira, pelos nossos governantes que estão a postos, para que faça uma nação livre para a pregação do teu evangelho e que nós venhamos a ter a alegria de saber que o Senhor é o nosso Deus a cada instante, através do operar das tuas maravilhas. Abençoe, meu Pai, a cada um nesse momento. Esse é um dia que o Senhor nos preparou também para a participação da ceia, que logo mais teremos. Te agradecemos pela tua graça e tua misericórdia. Por isso, meu Deus, recebe a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração nesse dia de hoje. Que este mês seja mais um mês de vitória e de bênção na vida de cada um. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de relembrar com os irmãos 2 versos que eu tenho dito na igreja, dos quais a gente tem a memória. Então lá na carta, lá no Evangelho de João, no capítulo 8:32, está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em 8:36 também está escrito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então gostaria que a igreja repetisse comigo: 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que você esteja memorizando, meu irmão, minha irmã, esse verso. Se você ainda não guardou o endereço, guarde. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8:36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E desse mesmo tema nós vamos para Atos capítulo 16, eu vou ler no verso 25 e 26 de 16 de Atos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. De repente veio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Esse texto, ele relata uma das viagens de Paulo, quando ele tem uma visão. No verso 10 ele fala que ele teve uma visão à noite em que uma pessoa aparece a ele dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então se dirige para lá e ali ele começa um ministério de pregação durante muitos dias. E a cada dia que ele sai, ele é acompanhado por uma moça, diz o relato. Essa moça, ela tinha um espírito adivinhador, um espírito que dava lucro aos seus senhores, diz esse texto do capítulo 16. E Paulo ouvia todo dia aquela moça atrás dele, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Mas em dado momento, Paulo percebeu, e perturbado, ele se volta e repreende aquele espírito maligno de adivinhação, ordenando que ele saia. E a partir daquele momento, aquela moça perdeu esse dom de adivinhação. E isso causou uma revolta, causou um problema muito sério naquela cidade, porque aquelas pessoas que se beneficiavam daquela situação, daquela revelação, levaram Paulo e Silas aos magistrados, depois de serem açoitados, dizendo que eles estavam perturbando ali a ordem, né? Estavam
mexendo com a situação, trazendo uma cultura diferente do que eles estavam acostumados. Na verdade, eles estavam infelizes porque o lucro deixou de existir por conta daquela situação que enganava o povo. E Paulo, então, por essa condição, junto com Silas, são encerrados na prisão. E é o texto que eu li. Só que, assim como nós estamos confinados em casa, assim como você está hoje aí, por conta dessa situação, dessa imposição de uma certa forma, para se resguardar dessa situação, assim também eles estavam encarcerados ali, por uma situação que não era da vontade deles. Mas mesmo assim, o que ocorria nesse momento? Era o Espírito Santo tocando neles e eles cantando e orando durante o tempo que estavam aprisionados. Mostrando o quê? Que aquela situação não desmotivava para que eles ficassem sem louvar a Deus, não deixava entristecido. Então, nós como igreja temos que entender isso, que a palavra de Deus às vezes nos permite alguma coisa, como aconteceu com Paulo e Silas, para que eles, no momento em que eles estavam ali presos, adorando a Deus. Então, fica para nós uma lição. Nós estamos aqui, estamos em casa, queremos realmente que haja uma reabertura aí da volta ao trabalho, da escola, até porque o mundo não pode parar, né? A economia não pode parar. Mas enquanto estamos aqui, vamos fazer como exemplo, né? Orar, cantar louvores a Deus, né? Enquanto família, sozinho, no seu quarto. A qualquer momento você pode adorar a Deus. Coloque um hino, se você não tem o dom de cantar, como eu não tenho, e vamos adorar ao Senhor. E eu tenho feito isso, tem sido gratificante poder ouvir louvores a Deus e também cantar dentro da minha possibilidade, obviamente. Mas o que eu quero dizer com isso? Que alguns preceitos foram importantes para que nós apliquemos na nossa vida. Primeira coisa, por que eles foram encerrados na prisão ali? Porque eles anunciavam a palavra de Deus. Então hoje a situação do mundo é essa, né? Querem nos prender para não falarmos da palavra de Deus. Querem nos prender para não deixarmos evangelizar o mundo. Então é a mesma situação espiritual. Então há um controle espiritual para que você fique em casa, não vá à igreja, não pregue o evangelho. Então eles estavam presos porque estavam anunciando a palavra de Deus. Essa era a pena deles, essa foi a culpa deles, na verdade. E incomoda as pessoas, incomodava aquelas pessoas, assim como o evangelho incomoda muitas pessoas, porque eles não querem saber de uma comunhão com Deus, de um contato com Deus, não querem. Simplesmente eles querem fazer o quê? Viver a vida dissolutamente, viver a vida seu bel prazer. E quando são confrontados diante de uma situação, acontece isso. Vou trazer aqui um exemplo, interrompendo essa linha de raciocínio aqui de Paulo, quando nós encontramos João Batista confrontando Herodes, que tinha um certo interesse na sua cunhada, esposa do seu irmão Herodias. E quando ele era confrontado, e quando ele foi confrontado, acabou João Batista sendo preso por conta daquela situação, porque mexia com ele, mexia com a situação do estado carnal dele. Da mesma forma, quando Jesus nasceu também, quando falaram para Herodes que havia nascido o rei de Israel, ele astutamente queria saber onde estava esse menino para mandar matar. E os magos, aqueles pastores, melhor dizendo, magos não, aqueles pastores que estavam ali, eles ficaram sabendo por Deus, né, através de uma revelação divina, de que Herodes queria matar o menino. Então eles não voltaram para lá, para Jerusalém, para falar para ele onde era. De forma que ele acabou mandando matar todas aquelas crianças, né, conforme já havia previsto lá profeticamente. Então, quando alguém é incomodado com relação à palavra, acontece isso, as pessoas às vezes pagam preço. E Paulo e Silas estavam ali presos, né, mas adorando a Deus, porque anunciava a palavra, porque incomodou as pessoas, né? Mas eles não deixaram de glorificar. A finalidade era glorificar a Deus, seja livre ou seja preso. E eles foram fazendo isso. Até que em determinado momento acontece algo milagroso. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer mostrar a sua glória, quer mostrar o seu poder através do ato, através das coisas que nos acontecem. E uma
situação então inesperada vem e faz com que os alicerces são abalados, as cadeias são soltas, as portas são abertas. E nesse momento o que ocorre? Uma libertação. Então, quando há um movimento de Deus, há libertação. E nós precisamos aproveitar esse momento para interceder, para colocar diante do Senhor essas pessoas que precisam de libertação. E, consequência disso, eles estavam todos soltos. O carcereiro então se manifesta ali desesperado, porque ele tinha uma responsabilidade sobre aqueles presos, de forma que quando ele viu toda aquela situação, ele pensou em tirar a sua própria vida, ou seja, uma atitude inesperada, desesperada. Só que Paulo, na sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo, disse: não faça isso, estamos todos aqui, ninguém foi embora. E aí, conversando com aquele carcereiro, conversando com ele acabou convidando Paulo, foi à casa, né? E ali houve uma manifestação da glória de Deus, a salvação daquele homem e toda a sua casa. Por isso lá em 16:31 está escrito: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então é muito importante nós prestarmos atenção ao que acontece à nossa volta. Nem tudo que acontece é para que a gente sofra, mas é o mover de Deus para a glória dele, para que o evangelho seja anunciado. Coisas sempre vão acontecer. Se nós olharmos quando o povo de Israel sai do Egito, liberto depois da 10ª praga, morte dos primogênitos, né, aquela destruição por completa daqueles filhos mais velhos, né, até dos animais, em dado momento eles veem a maravilha de Deus abrindo o mar vermelho, e quando eles chegam ali no deserto, aquela maravilha já se ficou para trás, os momentos já se foram, e o que acontece? Eles começam a murmurar, a reclamar, então não conseguem ver a situação do ponto de vista que, glória a Deus, estamos aqui, mas o Senhor está conosco, o Senhor vai nos ajudar. Não, eles começaram a reclamar que faltava pepino, cebola que tinha lá no Egito. Nesse momento, Deus precisa intervir para acalmar aquela situação. E ele começa a mandar o maná inicialmente, depois eles reclamam por carne, ele manda as codornizes e assim por diante. Então, a lição que nós tiramos deste capítulo 16 de Atos é que Deus está pronto a nos abençoar. As situações vão acontecer, faz parte do crescimento, faz parte do nosso dia a dia. Então, os versos para esse dia, aqueles que eu já tenho citado, o pastor Cláudio tem citado, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125:1. Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Veja, os primeiros versos desses salmos já nos traz alento, já nos traz segurança. Salmo 121:1, para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se nós atentarmos para esses salmos, para os versos, para a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus está atento a todas as coisas. Nada, se for tudo, Ele tem cuidado. Então, nós não podemos deixar nos abater. Eu sei que para muita gente estar confinado em casa é uma situação difícil. Talvez nem tanto para outras pessoas que saem ou fiquem em casa, mas uma coisa é certa: há um propósito de Deus em todas as situações, e é nesse propósito que eu quero lembrar que Deus nos libertou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele nos libertou para anunciar o Evangelho, para pregar o ID de Jesus, para falar do amor de Deus, e devemos usar dessa oportunidade para fazer isso. Se eu não consigo sair, eu consigo evangelizar pela mídia social. Em vez de eu ficar compartilhando tantas besteiras, vamos compartilhar versos, memorizando versos. Memorize comigo, e eu tenho certeza que a palavra de Deus vai entrar em nossa mente, vai descer ao coração e ela vai ficar para sempre lá. Que a palavra de Deus é o norte, a palavra de Deus é a bússola, a palavra de Deus é a âncora, a palavra de Deus é tudo em nossas vidas. Por isso, lá em João ele fala: e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade que o mundo não conhece. O mundo conhece a carnalidade, conhece
a maldade, mas não conhece o Salvador, aquele que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, nesse aspecto, nós temos que buscar a conhecer o Senhor. Vamos aprender dia a dia. As situações como Paulo atravessou, as situações como Daniel atravessou, como Gideão atravessou, tudo faz parte de um crescimento. Você está aí, eu estou aqui. Nós estamos salvos. Nós temos a garantia da vida eterna, porque eu acreditei, você acreditou, nós recebemos a Jesus, nós hoje somos salvos. Então, vamos aproveitar dessa liberdade que nós temos aqui no Brasil para falar do amor de Deus, né? Para falar para eles que todos pecaram, e foram separados da glória de Deus, lá em Romanos 3:23. Lá em Romanos 6:23 está escrito: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, se você tomar posse disso, vai para Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ou seja, quem está em Cristo vai praticar as coisas espirituais, vai deixar as coisas desse mundo, as coisas que para trás ficam, e vai olhar para Jesus, e vai seguir nesse caminho, nessa reta final, porque a nossa redenção está próxima, cada dia mais, seja ela pelo nosso passamento, né, através da morte, seja através do arrebatamento, que pode a qualquer momento acontecer. E aí, para sempre estaremos livres, para sempre estaremos longe de toda maldade, porque a Bíblia diz que o Senhor enxugará toda a lágrima. Então vamos nos apegar a isso. Para finalizar, eu quero, antes de ministrar a ceia aqui junto com a Morgana, Nathalie e Camille, junto com vocês, eu quero deixar lá em Apocalipse, capítulo 1:3, que diz: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, irmãos, sede firmes, sede constantes, sabendo que breve é a nossa redenção e nós estaremos para sempre com o Senhor, participando daquela ceia que Ele prometeu, que eu não beberei mais desta vida até que beba convosco lá no céu. Então é nessa hora que nós queremos nos alegrar, agradecer a Deus e clamar também nessa situação de aprisionamento que o mundo está por conta dessa enfermidade, que o Senhor venha mover os alicerces, que o Senhor venha trazer um terremoto espiritual para abalar os alicerces de todas as nações, para que se voltem para Ele, o único, digno e verdadeiro, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória para todo sempre. A Ele a nossa gratidão eterna, a Ele o nosso amor eterno, a Ele a nossa adoração eterna. Vamos adorá-lo na beleza da sua santidade. Em nome de Jesus, eu quero deixar aqui a palavra de Deus para o seu coração. E vamos participar da ceia agora, em nome de Jesus.